Olá, pessoal. Meu nome é Marice Souza, sou aluna de Letras e Literatura da UF, consórcio CEDES, segundo período. Vamos fazer aqui uma revisão para a AP1 de Linguística 2. E aí vamos buscar as questões de revisão da aula 2. Primeiros passos no estudo da linguagem na mente. Conceitos fundamentais. Vamos lá? Questão 1 da revisão. Como podemos definir os conceitos de língua é e língua I, ou língua E, né? E língua I. O termo língua I, internalizada, intencional, com S mesmo, gente. Eu tinha corrigido e aí mais lá na frente, na apostila, vem dizendo que é com S mesmo, que é o contrário de extensional, ou seja, faz referência mais ao interno e não à intenção, intencionalidade. Então, voltando, o termo língua aí foi proposto por Chomsky para fazer referência à língua em sua acepção cognitiva. Já a língua é externalizada, extensional, é o termo proposto para fazer referência à língua como fenômeno sociocultural. A língua diz respeito ao conjunto de sentenças geradas por uma gramática ou os enunciados efetivamente produzidos. A língua aí, por sua vez, é a gramática interna ou internalizada na mente do falante. Vamos comentar um pouquinho? Eu gostei muito do exemplo dado na apostila de vários estudantes de diversas nacionalidades reunidos num congresso. E aí eles começam a conversar em inglês, porque o inglês atualmente é tido quase que assim como uma língua universal, né? Mas cada um tem a sua língua natural. E aí quando, por exemplo, vamos supor, eu estou lá no congresso, e aí alguém me pergunta, né, em inglês, qual é a sua língua natural? E aí, claro, óbvio, eu vou responder em inglês, que a minha língua natural é o português. E por que a minha língua natural é o português? Porque eu nasci no Brasil, que é um país lusófono. E o português não é falado só no Brasil, mas em vários outros países lusófonos. Isso é interessante. E essa língua, né, natural, que é o português, que é o que eu falo, e não o que eu estava ali falando no congresso para me comunicar, que seria a língua, a gente vai ver daqui a pouco, a língua né, que é aquela compartilhada socialmente, pode ser a minha própria língua natural, como pode ser uma língua estrangeira que eu domino e uso ali para interagir socialmente. Então, voltando, essa frase eu acho fantástica que está lá na apostila. A mente humana é a morada da linguagem. Que coisa linda, né? Agora vamos entender mente. A mente não é cérebro, né? Mente é uma entidade abstrata que a gente situa no cérebro devido às funções cognitivas do cérebro. Mas a gente não pode assim, isolar a mente como um objeto concreto. Pronto, aqui, aonde está a mente dentro do cérebro? Aonde está? A gente não sabe, ela é, vamos dizer assim, o funcionamento do cérebro, né? A expressão abstrata do cérebro é a mente. Gente, não sei de onde eu tirei isso, vai lá ver se eu estou certa ou errada, hein? Eu sou aluna. Então, as línguas, além delas terem essa característica, né, interna, que é essa língua que eu falo, minha língua natural, elas também existem no mundo objetivo, no mundo exterior. A minha própria língua interna, né, ela também existe no mundo exterior. E nem sempre eu domino a minha língua, né, por exemplo, o português. No vídeo passado, eu falei para vocês assim, gente, vamos perder o medo da palavra lexical. Caraca, depois dessa aula aqui, da aula 2, eu fiquei até com vergonha. Por quê? Na minha língua interna, que foi desenvolvida ao longo da infância e depois durante toda a minha vida, eu nunca lidei muito com essa terminologia lexical. Então, para mim, não tem muito sentido, ou seja, semanticamente é desconhecido para mim. E aí eu fui buscar no Google, né? Joguei lá léxico, lexical, e o que eu encontrei, as maiores referências foi que é vocabulário. Mas a gente vai ver daqui a pouco que não é só isso para a linguística.
Então eu preciso aprender isso, né? O que é o lexical na língua E para internalizar isso na língua I. E para internalizar não é simplesmente eu saber o significado, mas eu saber o uso, que seria a parte pragmática da língua. Então eu estou antecipando algumas coisas que a gente vai falar mais adiante. Continuando, essa língua externa, que a gente chama de dimensão da linguagem externa, é a língua exterior, ou seja, um código objetivo, né, concreto, está escrito em algum lugar, tem as suas normas, ele é prescritivo e é manipulado pela linguagem, compartilhado socialmente, aí entra o léxico, né? Através do vocabulário, que seriam os fonemas, morfemas, palavras, expressões, significados e convenções de uso. Então, vai muito além do vocabulário, né, gente? É tudo que envolve essa palavra que eu estou usando ali na comunicação e que eu compartilho com os demais falantes. Já a língua aí, ela está na mente, é uma dimensão subjetiva. E a língua está no código linguístico vigente nas comunidades, no caso português, em todas as comunidades lusófonas do mundo. Agora, olha só que interessante. Isso aí, gente, que a gente está falando, não se aplica só à nossa língua natural, o português. Todas as línguas humanas são bidimensionais, ou seja, todas elas têm a dimensão I e a dimensão E. Bacana, né? Continuando falando sobre essas duas dimensões, essa dimensão intencional é uma dimensão individual, interior, enquanto que a dimensão extensional, ela é coletiva, ela é exterior, é aquilo que a gente compartilha socialmente. Vai produzir a língua interior. Então, olha que interessante, no decorrer da apostila, a gente acaba vendo que, assim, a gente nasce num país, por exemplo, nasci no Brasil, que é um país lusófono, aqui se fala a língua portuguesa, e eu nasci aqui. Então, eu já tenho, lembra da primeira aula? Eu já tenho aquela capacidade inata, a faculdade da linguagem. Mas eu preciso ter contato com a língua E para formar a minha língua I. Olha só que interessante. Então, cada vez que eu tenho contato com a língua E, que é compartilhando, ouvindo, vendo, lendo, enfim, eu vou consolidando a minha língua I. E, às vezes, existe um abismo entre as duas, a língua I e a língua E. Quando a gente desconhece muita coisa da língua E, né? E aí a gente não consegue nem compreender o que a gente está lendo, ou compreender o que um palestrante está falando, ou um professor está falando. Então a gente vai desenvolvendo a língua I no contato com a língua E. Vamos ver aqui se eu preciso falar mais alguma coisa. Então, ao nascer, né? Depois que a gente nasce, a gente ganha de presente, ou seja, a gente herda dos nossos pais ou cuidadores ou responsáveis, e depois mais à frente da escola, da sociedade, a língua E. E juntando a língua E com a nossa capacidade inata para a faculdade da linguagem, a gente constrói a língua I. Foi o que eu estava falando, né? Minha vizinha tá animada! Bom, vamos então continuar na questão 2 da revisão. E a conversa está animada aqui na vizinhança. Vamos nos concentrar, hein, gente? Questão 2. O que se entende por modularidade da mente e como podemos relacionar essa noção com a ideia de modularidade da linguagem? Então, primeiro a gente tem que entender que a mente tem uma modularidade e depois a gente vai entender que a linguagem ela é um dos módulos da mente. E como é que a modularidade da linguagem funciona? E aí, mais à frente, a gente vai ver os submódulos da linguagem. Então, vamos ler aqui a resposta dada. O conceito de modularidade da mente, cunhado pelo filósofo e psicolinguística Jerry Fodor, faz referência à ideia segundo a qual a mente humana seria constituída por diversos compartimentos ou módulos especializados para a execução de tarefas específicas.
Nessa perspectiva, o que chamamos de inteligência seria, de fato, um conjunto de inteligências especializadas e autônomas, envolvendo aspectos como linguagem, visão, memória, percepção espacial, relações lógico-matemáticas, etc. Vamos dar continuidade? Então, essa resposta ela é bastante extensa e aí eu dividi em vários slides. Continuando a leitura, a ideia de modularidade se opõe à perspectiva generalista ou da uniformidade da mente, também chamada de mente holista ou inteligência única, que concebe nossa inteligência como um todo indivisível. O sistema linguístico pode ser caracterizado como um módulo cognitivo autônomo na medida que desempenha uma tarefa cognitiva específica. Módulos mentais podem ser organizados em outros módulos menores, módulos internos ou submódulos. Ainda tem uma parte da resposta e aí depois a gente vai comentar. No que diz respeito ao módulo da linguagem, que é aquilo que nos interessa, essa última ideia é bastante útil para explicarmos o fato de que nosso conhecimento linguístico é, na verdade, um conjunto de conhecimentos especializados e relativamente independentes entre si. Os submódulos linguísticos são o módulo fonológico, o módulo morfológico, o módulo lexical, o módulo sintático, o módulo semântico e, por último, o módulo pragmático. Agora sim, vamos comentar, acrescentando algumas informações da nossa apostila. Vamos iniciar o comentário falando da língua I, como um módulo da cognição humana. Então, a gente viu ali que havia uma hipótese, e ainda existe, né, gente? Os paradigmas, eles não são, assim, abandonados. Algumas vezes, alguns sobressaem sobre os outros. Então, ainda permanece esse paradigma da hipótese holística. Alguns cientistas da linguagem, né, ou da cognição pensam assim em relação à mente. Que a mente seria uniforme, uma ferramenta única de multiuso. Isso para a nossa aula, né, para os professores que elaboraram nossa apostila, na interpretação deles, é uma visão reducionista. E eles defendem, então, a outra visão, que é a visão da modularidade, ou seja, diversos compartimentos, módulos especializados. E esses módulos especializados em executar tarefas específicas. E aí vem aquela ideia, né, das inteligências especializadas e autônomas que estão na mente e que compõem um conjunto de módulos. Por enquanto, a gente não está falando dos módulos da linguagem, a gente está falando dos módulos da mente. E aí, Fodor, que foi citado lá na resposta, ele afirma que a mente é um conjunto de inteligências especializadas. E aí vem o conceito de Gardner sobre inteligências múltiplas. Ai, gente, eu adoro esse conceito, porque ele desconstrói aquela ideia de que se faz às vezes, né? Ai, fulano é burro, né? Não existe isso. O que existe é o seguinte, várias inteligências, né? Se eu não me engano, são 9, segundo Gardner, e algumas pessoas têm algumas inteligências que se sobressaem a outras, mas não significa que por causa dela não ter determinadas inteligências tão desenvolvidas que ela não seja uma pessoa, vamos dizer assim, burra, né? Então, enfim. Gardner também diz que os testes de QI são uma falácia, porque, na verdade, eles colocam ali perguntas capciosas que investigam basicamente a questão da inteligência linguística e da matemática. E as outras inteligências que a pessoa possui, né? Vou dar exemplo aqui, musical, espacial e por aí vai. Então, vamos aqui falar um pouquinho, que a gente vai ver depois, alguns casos, né, na questão 3, que quando se danifica algumas áreas do cérebro,
isso pode resultar em perdas ou deficiências de algumas habilidades cognitivas. Então, dando a entender que existe uma compartimentação, né, dessas habilidades. E essas perdas são seletivas, ou seja, módulos, né, gente? Então, quando eu falei antes que a mente era uma entidade abstrata, o cérebro é concreto. E existem áreas do cérebro já identificadas responsáveis por funções da mente, que é essa coisa abstrata que a gente falou. Agora, existe também um caso aí, né, da síndrome de Savant, que é uma síndrome rara, onde se há várias áreas, né, vários módulos cerebrais danificados, alguns se desenvolvem sobremaneira e acabam assim se destacando. E aí a gente conhece, por exemplo, alguns casos que vão parar até em documentários ou na televisão. Aquele cara que você pergunta uma determinada data e ele diz que aquilo foi sábado, domingo, segunda-feira, ou seja, ele tem o calendário na mente dele. Né? Então são coisas que assim se destacam, mas num determinado aspecto, né? Porque ele tem outras áreas danificadas do cérebro. Então seria uma compensação. E agora sim a gente vai colocar a linguagem, né, que faz parte, a segunda parte da pergunta, como um dos módulos cognitivos da mente. E aí vamos falar da modularidade da linguagem? E aí, na verdade, seriam submódulos, né? Mas na apostila eles colocam como módulos. Então, tanto faz, né, gente? O primeiro módulo seria o fonológico, que está na nossa resposta, mas não está muito comentado, então, só para a gente entender. Esse módulo fonológico, ele é especializado nas estruturas sonoras da língua. E ele é também inconsciente, né? A gente reconhece e reproduz os sons, mas não fica pensando sobre isso. Por exemplo, quando a gente pega a palavra ceia e depois a gente pega a palavra cheia, ambas começam com a letra C. Porém, a letra C, ela pode ter dois fonemas, né? Ela tanto pode ter o som de S quanto o som de X. Então, no ceia, ela entra como som de C. E no som de cheia, ela tem o fonema X. Então, os fonemas não podem ser confundidos com letras. Isso faz parte do módulo fonológico, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. O módulo morfológico é aquele que demonstra a nossa habilidade em manipular os morfemas. Então, assim, a gente mexer com os morfemas, que são unidades de significado dentro das palavras, e até mesmo criar palavras novas. Por exemplo, estudar, estudarei, estudaremos, né? As conjugações, as terminações dos verbos são morfemas. E de acordo com aquele morfema, você vai ter um novo sentido para aquela palavra. Interessante. Vamos para o módulo lexical. Eu tô ainda aprendendo muito sobre isso. Para mim é uma coisa totalmente nova e de repente até antiga, mas como eu não associava a palavra ao uso, né? Eu agora estou fazendo uma interação desses módulos que a gente vai ver ao final. Que na verdade eles não são estanques, eles interagem entre si. Então, o módulo lexical é o conhecimento léxico sobre a língua E ou E. Por exemplo, a palavra advogado. Quando eu domino esse módulo lexical, o que acontece? Eu sei pronunciar essa palavra, então eu falo advogado, eu não falo advogado, né? Eu sei o significado, ou seja, o que é essa palavra. É uma profissão, barará, barará. Eu conheço as condições e o contexto de uso dessa palavra. Então, gente, viram que conhecimento lexical vai para além, né, do que eu tinha falado no primeiro vídeo, que é vocabulário. E aí, gente, é aquilo que eu tinha dito também antes, né? Muitas vezes a gente vai lá, pega o dicionário para entender uma palavra porque ela não existe na nossa língua aí. Né? Não fez parte do nosso processo de formação, a gente nunca leu sobre aquilo, né? Apesar de, por exemplo, nós somos alunos de letras e literatura, nós tivemos, vamos dizer assim, português, né? Desde o jardim de infância até o ensino médio, que está na faculdade também, se não foi uma faculdade de letras, a gente teve uma matériazinha chamada português.
E quando a gente agora está estudando letras e literatura, a gente fica assustado, tipo assim, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Então, é essa questão mesmo, né, da língua aí, que é aquilo que eu tive contato durante a minha formação, durante a minha vida, e a língua aí, que é um universo, assim, quase que infinito, e que vai depender do contexto, do uso, para eu ter acesso ou não a essas informações. O módulo 4 é o módulo sintático, que é a capacidade da gente produzir frases, arranjar essas palavras de modo que fique uma frase inteligível. Então, é um dos submódulos mais complexos e dinâmicos da linguagem. E quando a gente aprende uma língua estrangeira, por exemplo, para mim, esse módulo sintático é o mais complicado, porque assim, o módulo lexical, né? Você aprender que aquela palavra significa tal coisa, que ela tem uma determinada pronúncia, que ela é usada em determinado contexto, até aí tudo bem. Agora, você construir uma frase inteira numa língua estrangeira, onde não fique parecendo que você está, assim, sei lá, misturando de forma solta as palavras, isso aí para mim, mais difícil. Por isso, realmente, é um dos mais complexos. O módulo 5, né, faltam só 2, é o módulo semântico, que é aquele que gera e identifica significados em expressões linguísticas. Então, se alguém nos pergunta assim, né, o que significa a palavra triste? Não é a versão de dicionário, mas é a compreensão do sentido de triste. E para isso, muitas vezes, a gente faz oposição a outras palavras. Por exemplo, eu entendo a tristeza quando eu também entendo a felicidade. Então, por oposição à palavra felicidade, eu acabo entendendo o sentido da palavra tristeza, né? Então, uma boa parte dos significados que nós veiculamos emana do contexto comunicativo, que vai dar origem ao último módulo, que é o módulo pragmático. Então, assim, não sei se vocês já sentiram isso. Às vezes a gente está lendo um texto, ou a gente está ouvindo uma palestra, uma videoaula, e alguma coisa a gente não sabe. Né? A pessoa falou uma palavra, um termo que a gente nunca ouviu falar. Não faz parte da nossa língua aí. Mas, dentro do contexto, da expressão facial, corporal da pessoa, e depois eu vou ouvindo mais coisas, eu acabo, já entendi. Então, às vezes, a gente nem vai buscar no dicionário, a gente entende aquela palavra dentro de um contexto, ou seja, do uso dela. E aí é o módulo pragmático, que são os fatores extralinguísticos, ou seja, estão focados no contexto prático do uso da língua. Vamos dar um exemplo. O professor está lá dando aula e um aluno chega atrasado, né, correndo assim, e o professor pergunta, você sabe que horas são? Essa expressão facial do professor, o tom de voz também pode ser grosseiro, né? Você sabe que horas são? Né? Enfim, isso é que é o módulo pragmático. O aluno não vai olhar no relógio nem no celular e responder as horas não, gente. Ele vai entrar quietinho, de cabeça baixa, vai sentar, né? E ficar ali assistindo a aula, porque na verdade foi uma pergunta retórica, o professor não quer saber que horas são. Ele está dizendo outra coisa. O que tem por trás dessa frase? Você chegou atrasado. Tem professor que fala assim, chegou cedo para a aula de amanhã, né? Então, é meio que um sarcasmo, né, embutido numa frase, e para isso a gente precisa ter essa competência pragmática. Muita gente não tem essa competência, né, e aí fica assim, tipo, não entendi a piada, não entendi essa frase, e acaba até dando uma resposta, coitado, né? Isso acontece, a gente vê no nosso dia a dia. Tem até seriados na televisão que mostram isso acontecendo e a gente acha até engraçado. Gente, eu viajo, né? Vamos agora para a questão 3. Casos de pessoas que apresentam dissociações no desenvolvimento de aspectos cognitivos diversos, sejam linguísticos ou não. Então, essas pessoas fornecem uma evidência de que a gente pode rejeitar, sabe, aquela hipótese holística, né, que dizia que a inteligência é uma entidade única.
E aí, especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento linguístico, que é o nosso interesse, o comprometimento de um aspecto com preservação dos restantes constitui uma evidência favorável para a hipótese da existência de submódulos nos sistemas, né? E aí, como podemos explicar essas ideias anteriores a partir desses estudos de caso? Vamos ao primeiro caso. Na verdade, esses casos estão lá na apostila, tá? Eu recomendo que vocês leiam os casos, né, que são bem interessantes. E aqui na resposta, o que se faz é uma consolidação desses casos apresentados. Então, além de ser um módulo mental, a linguagem é constituída por módulos internos, os submódulos. Casos atípicos de aquisição da linguagem, que são esses casos dessas pessoas, casos verídicos, que mostram dissociações entre diferentes aspectos linguísticos. Por exemplo, ele tem um bom domínio de um aspecto juntamente com o comprometimento de outro. Podem ser tomados como evidência da existência de módulos específicos e relativamente independentes. Casos como o de Chelsea e Jenny, com um comprometimento que mostram um bom desenvolvimento lexical, semântico e pragmático, combinando com o comprometimento da sintaxe. Então, vocês vão lá na apostila para ver esse caso e entender essa questão. Tem o caso também do Anthony, que apresenta uma boa sintaxe, morfologia e fonologia, que estão bem preservados, porém ele tem problemas nos módulos pragmáticos e semânticos. Isso tudo, gente, sugere que o conhecimento linguístico estaria organizado em frações que podem ser individualmente afetadas. Observação: a seguinte informação não está no material didático, lá na nossa apostila, mas é um exemplo adicional. A gente tem lá uns 3 exemplos, né? E agora aqui é dado um exemplo adicional que pode ajudar a compreender melhor a questão, que é o caso de Laura, descrito por Yamada em 1990, que dá suporte à hipótese de uma dissociação entre domínios cognitivos, particularmente entre o domínio da linguagem e outros domínios associados a uma inteligência mais geral. Tal dissociação questiona a hipótese de Piaget. Então, Piaget ele trouxe a hipótese holística, né? Que o desenvolvimento da linguagem depende do desenvolvimento cognitivo mais geral. Continuando. Sobre o caso de Laura, de forma mais, vamos explicar melhor esse caso. Um déficit mental coexiste com uma linguagem preservada. Então, ela tem déficit mental, ou seja, aí a gente tá colocando os compartimentos, né? Os outros módulos, comparando com o módulo linguístico. Então, o módulo linguístico dela está preservado. Embora ela seja incapaz de levar uma vida independente, ela tem um QI 55, a média de QI costuma ser 100. Laura utiliza estruturas verbais ricas quanto à sintaxe e à morfologia. Entretanto, nem todas as áreas da linguagem estão igualmente preservadas em Laura. As habilidades semânticas e pragmáticas aparecem prejudicadas, porque a sua fala é repetitiva, pouco informativa e muitas vezes não adequada ao contexto, que é aquele caso do módulo pragmático que eu expliquei. Da mesma forma, em tarefas não linguísticas, envolvendo classificação, construção hierárquica, criação de regras, habilidades que são muitas vezes associadas à linguagem, o desempenho de Laura é muito fraco. Então, isso tudo veio mostrar o quê, né? Que existe realmente essa visão dos compartimentos e que a linguagem é um dos compartimentos, é um dos módulos da mente, que ela pode estar preservada, apesar de outros módulos mentais não estarem. E quando a gente olha esse módulo linguagem, existem os submódulos dentro desse módulo. Então, Laura, ela aqui diz, né, que ela tinha assim, uma facilidade muito grande em relação à sintaxe e morfologia, que são 2 submódulos do módulo linguagem, que é um módulo da mente. E nos outros módulos, né, nos outros submódulos da linguagem, ela tinha algumas deficiências. Então, isso é interessante porque reforça aquela hipótese da modularidade da mente. Continuando. Casos como o de Laura parecem sustentar a hipótese da modularidade da linguagem e indicar que a linguagem não seria um subproduto, ou seja, um reflexo do desenvolvimento da cognição mais ampla do cérebro, mas um sistema cognitivo específico, que pode ou não estar
relacionado com os outros sistemas cognitivos do cérebro, né? Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a interação dinâmica entre esses módulos no próximo slide. Então, gente, todos os submódulos da linguagem que a gente viu aí, se eu não me engano, são 6, funcionam de forma integrada e interdependente. Não existe uma autonomia absoluta entre os módulos mentais, né? Então, o exemplo que é dado na apostila, que ajuda muito a gente a entender isso, é a anatomia do nosso próprio corpo. A gente tem o coração, a gente tem o estômago, a gente tem o intestino, o rim. São órgãos, ou seja, são módulos, mas todos eles estão interrelacionados, né? Um órgão trabalha em conjunto com o outro. Assim mesmo, a gente pode entender que existe uma fisiologia da mente, que é uma interação dinâmica entre os módulos cognitivos. E aí agora vamos fazer o recorte do módulo linguagem. Quando usamos o módulo mental linguagem, a gente recruta todos os outros submódulos da linguagem. Então, não tem como a gente estar praticando a linguagem usando só o módulo sintático. Né? A gente precisa do fonológico, a gente precisa do lexical, a gente precisa do pragmático. Todos eles entram em ação. Mas se eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, vamos dizer, uma deficiência no submódulo sintaxe, não quer dizer que eu vou ter a mesma deficiência no módulo lexical. Por quê? Porque apesar deles estarem em interação, eles também têm um desenvolvimento muito próprio, né? Assim como a gente viu nos casos da apostila e no caso que foi citado aqui na revisão. Tá legal? Então, gente, valeu, bons estudos e até o próximo vídeo.